Uma boa noite a todos os irmãos, que sejam todos muito bem-vindos à nossa casa nesta noite, em que aqui viemos para renovar a nossa fé, através da prece fazer a caridade e ouvirmos a palavra do Evangelho de Jesus, este homem que chegou na terra e foi todo amor, e tudo que ele falou para o nosso bem, para o nosso adiantamento moral, para que nós alcançássemos aquele reino dos céus que ele falava tanto nas suas pregações. Então, que possamos aproveitar o máximo esses momentos em que estamos aqui, essa conexão com o plano maior, e dessa forma nós sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Queremos pedir aos irmãos que desliguem seus celulares ou coloquem no modo silencioso quem está portando celulares. Também queremos falar aos irmãos, neste início de noite, sobre os benefícios da água fluidificada. Antes nós servíamos aqui a água fluidificada. Depois, uma orientação que nós tivemos da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, por causa do copinho plástico, né, que aquilo vai para a natureza, às vezes não é bem reciclado, então nós desistimos da água fluidificada. Mas vocês podem trazer a garrafinha com água fluidificada de casa, deixar no banco ao seu lado ali, que ela será fluidificada. Então eu quero falar aqui agora, neste momento, os benefícios que traz essa água fluidificada. Em primeiro lugar, auxilia no equilíbrio do corpo e da mente. 2. Reforça tratamentos físicos e emocionais. 3. Potencializa a ação dos medicamentos. Estamos tomando um medicamento para essa ou aquela moléstia, aquela doença, e a água fluidificada potencializa, torna mais forte, mais eficaz o medicamento que nós estamos tomando. Harmoniza o nosso campo espiritual. É veículo de auxílio dos bons espíritos. Vejam bem, veículo de auxílio dos bons espíritos. Então nós levamos na água fluidificada este auxílio, este curativo para a nossa alma, para o nosso corpo físico, na água fluidificada. E favorece a recuperação das nossas energias vitais, favorece a recuperação. Então é muito importante que os irmãos cultivem este hábito de trazerem a sua água para ser fluidificada, que vão levar para casa um medicamento, um remédio muito mais eficaz que os remédios do plano físico, porque são tolhidos, são colhidos com as energias do plano maior. Irmãos nossos que têm mais condições do que nós, que enxergam mais longe, que têm condições de nos auxiliar naquilo que nós estamos necessitando. O plano maior se encarrega de colocar na nossa água aquilo de que nós estamos precisando. Então cultivem este hábito, que é muito bom, da água fluidificada. Bom, então vamos ler deste livro, Preces do Coração, uma mensagem para que vamos nos harmonizando para o início dos nossos trabalhos. Senhor, desenvolve em mim o espírito de humildade. Afasta de mim o orgulho, para que me sinta uma pessoa comum dentro do lar, no local de trabalho, nos relacionamentos, na diversão. Refreia os meus impulsos de superioridade e deixa-me nivelado aos demais. Não quero estar em concorrência com eles. Todos temos direito às mesmas oportunidades de trabalho e de vida. Recorro a ti, pois, pedindo implantar a humildade dentro de mim. Ser humilde, compreendo, não é ser subserviente ou adulador, é ser obediente às tuas leis de amor que foram colocadas por ti na minha consciência com alta finalidade. Reveste-me, Senhor, com a força da humildade. Ela me equilibrará na comunicação com os outros e me capacitará a avançar na tua direção com alegria e paz.
fará aumentar a compreensão de que sou tua criatura e o respeito aos outros, abrindo-me o desejo de servir. Obrigada, meu Deus, muito obrigada. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Faça-se a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. E livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, pois só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Em nome de Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus, nosso divino mestre, em nome dos amigos que aqui estão conosco, nosso guia espiritual, damos por abertos os trabalhos desta noite, rogando do alto muita luz e muita paz em ambos os planos da vida. E para dar seguimento aos trabalhos desta noite, convidamos a companheira Marta para as reflexões do Evangelho. Uma boa noite a todos os irmãos encarnados e desencarnados que aqui se encontram. Nosso carinhoso boa noite também a todos os irmãos que nos acompanham dos seus lares, aonde estejam, que também se sintam incluídos nesta aura que nós podemos sentir aqui, de paz, de harmonia, de tantos eflúvios positivos, carinhosos que a espiritualidade vem nos trazer. E hoje nós escolhemos, para tecer algumas reflexões, o capítulo 27 do Evangelho, que tem por título Pedi e obtereis. E esse capítulo tem diversos assuntos importantes que nós recomendamos aos irmãos que leiam, porque é belo, é lindo, faz bem para a alma. E eu vou ler os assuntos para que os irmãos possam depois buscar em casa. Qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Depois, nas instruções dos espíritos, maneira de orar e a felicidade que a prece proporciona. Como o nosso tempo é muito curto, nós temos que pegar um único item desses, porque o tempo não nos permite que nós venhamos a fazer reflexões sobre todos esses títulos que são importantíssimos e que um vem complementando o outro. Mas então nós queremos falar a ação da prece, transmissão do pensamento. Como a Elizabeth falou há poucos instantes dos benefícios da água fluidificada, da mesma maneira, a prece também nos traz grandes benefícios. E a água fluidificada, meus irmãos, é um remédio poderoso, porque no momento em que nós estamos aqui, desde que nós chegamos, os amigos espirituais já estão a nos envolver, a suprir as nossas necessidades, envolver o nosso corpo físico, envolver a nossa alma e também fluidificar essa água que está do nosso lado, seja onde ela estiver, porque os amigos espirituais sabem o que nós precisamos. E como tudo é energia, a espiritualidade sabe como manipular essas energias e trazer para cada um de nós o medicamento, a energia necessária de que necessitamos
para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. Então, a água fluidificada é um remédio poderoso, gratuito e que nós devemos usá-lo, porque isso também complementa toda a energia que nós recebemos enquanto estamos aqui, ali no passe, da mesma forma o passe, energia, né? Então, aqueles irmãos que desejarem, não esqueçam de trazer a sua garrafinha com a água. Aqueles que estão em casa nos acompanhando, coloquem a sua garrafinha também perto onde estão, assistindo, orando, uma jarra d'água, que também receberão essas energias que a espiritualidade vem nos trazer, porque para a espiritualidade não há a separação geográfica, né? O que nós sabemos é que os fluidos, eles não têm delimitação geográfica. Eles chegam aonde o nosso pensamento os atrai, aonde nós queremos que ele chegue, aonde nós empreendemos a nossa vontade, o nosso desejo e o nosso amor. Lá ele chega, da maneira como nós endereçamos. Por isso, a oração é tão importante. A oração é o veículo da fé, é o veículo que cura, o veículo que acalma, o veículo que alimenta a nossa alma. Então, no item 9 do nosso Evangelho, diz assim: a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outro, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nos os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários e intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no que entre apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual os achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um para outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmite suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. E continua, né? Mas nós deixamos para os irmãos, para que os irmãos busquem a complementação desse texto. Então, nós fizemos algumas anotações importantes que nós queríamos trazer aos irmãos, porque o texto é muito vasto e hoje nós sabemos que a oração é objeto de pesquisa científica. Inclusive, não sei se os irmãos viram,
esta semana teve uma notícia do Conselho Federal de Medicina que criou um departamento para estudar a espiritualidade. Esse departamento tem como objetivo estudar como ciência os fenômenos que ocorrem na espiritualidade e estudar a espiritualidade independente de religiosidade, mas no sentido universal, né? Estudar o espírito, como se processa. Nós sabemos que nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Suécia, existem várias universidades que fizeram experimentos com a oração, colocando grupos de pessoas em lugares diferentes, com pessoas que oravam por aquelas pessoas com doenças graves, doenças que os levariam à morte, e outros grupos que ninguém orava por eles. E foram constatados avanços, assim, experiências muito importantes, como a recuperação dos pacientes, o aproveito dos medicamentos, o efeito dos medicamentos com maior intensidade, com maior precisão, o humor das pessoas. E nos estados de depressão, as pessoas saíam facilmente e mais depressa do estado depressivo quando tinham grupos orando por elas. Então, a gente, né, não é a doutrina espírita, não é nós que estamos dizendo isso, mas é a ciência. Vocês podem buscar entrem no YouTube e procurem isso, que vocês vão encontrar vastas pesquisas feitas nas universidades, pesquisas científicas sobre a espiritualidade. Então, nós anotamos algumas coisas que nós queríamos deixar aqui, partilhar com os irmãos para a nossa reflexão. Então, nós pesquisando sobre a oração, o efeito da oração e o que a oração é, por que a oração é tão importante, nós encontramos a oração é a chave da manhã e a tranca da noite. Então vejamos que profundidade isso, né? Quando nós oramos de manhã, quando levantamos, pedindo a proteção dos amigos espirituais, do nosso anjo da guarda, para que proteja o nosso dia, agradecendo aquela noite que nós passamos e que acordamos. E quando nos deitamos, oramos, pedindo que tenhamos uma noite de sono tranquilo, reparador, que possamos nos encontrar com aqueles espíritos amigos, se assim for a vontade e o nosso preparo. Então, é uma verdade que a oração é a chave que abre o dia, que abre a manhã, e é a tranca, né? É a chave que fecha a nossa noite para que nós tenhamos uma noite de recuperação, uma noite de descanso. A forma da oração nada vale, o pensamento é tudo. Orai de acordo com as vossas convicções. Não importa a religião, a denominação da religião que eu professo. A nossa oração será a mesma, de qualquer religião que eu for, porque a oração é a religação da criatura com o Criador. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, somos espíritos imortais, somos irmãos uns dos outros, que estamos caminhando hoje por caminhos talvez diferentes, mas que logo ali nos reencontraremos, lá, né, na espiritualidade, no mesmo lugar reservado a qualquer um de nós. Não importa o nome da nossa religião, não importa a nossa cor, não importa o nosso sexo, não importa se nós somos branco, preto, não, qualquer tipo de individualidade não importa. O que importa é que somos espíritos imortais. Isso é que importa para o Pai. A energia do universo é infinita. Essa energia está em cada um de nós. Como filhos de Deus, temos o poder de manipular essa energia a nosso favor. Se tudo é energia no universo, nós somos parte do universo, então nós somos energia. E nós temos, né,
esse dom, esse poder de manipular também essas energias, inclusive de curar o nosso corpo físico e curar a nossa alma, a nossa vontade, o nosso desejo. Quando entramos em comunhão com o Pai e quando oramos, nos dá essa certeza que nós podemos também interferir no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual. Não há nada mais poderoso na Terra do que o espírito imortal. Então, se nós somos um espírito imortal, nós somos a semelhança do Pai, nós somos luz, nós somos energia, e o Cristo disse que nós éramos deuses e que poderíamos fazer tudo o que Ele fez e muito mais. Isso depende de cada um de nós, da nossa evolução, do nosso desejo, da nossa vontade e do nosso crescimento moral e espiritual de acordo com as condições de cada um de nós, como seres diferentes que somos. A natureza obedece às leis que a regem. É pena que apenas uma parcela da humanidade esteja apta a perceber que tudo no universo é energia e que temos o poder sobre essa energia. Se todos os homens tivessem essa compreensão, né, que nós somos energia e que nós somos uma parte do universo, e que somos irmãos e que podemos nos ajudar uns aos outros, interceder uns pelos outros, o mundo seria diferente. Com vontade determinada, temos o poder de mudar a nós mesmos e ao ambiente em que vivemos. Talvez a maior preocupação das pessoas sejam os bens materiais e não os espirituais. Estamos neste planeta para agir, orar, e se queixar da sorte não resolve nada, né? Nós estamos aqui para progredir. Se eu só me lamento, né? E me queixo, não adianta a minha oração. Porque, como diz um texto lindo deste livro, um texto de Leão Tolstói, onde ele fala que orar é arar. Tá? E ele diz assim, só para os irmãos terem... esse livro é de Divaldo Franco, é uma psicografia de Joana de Ângeles. Arar orando. Narra Leão Tolstói que um sacerdote convidou um lavrador a orar. E este, que se encontrava na gleba, laborando, respondeu não poder acompanhá-lo à oração, porque arava. Após meditar, obtemperou o ministro da fé religiosa. Fazes bem, pois que arar é também orar. Então, meus irmãos, todo o nosso trabalho, né, toda a nossa atividade no bem, todo o nosso trabalho digno, né, é arar. Então, quando nós estamos arando, trabalhando, nós estamos orando também. Estamos neste planeta para agir. A oração e os pensamentos construtivos devem ser acompanhados de ação, disciplina, persistência e determinação. Tudo o que precisamos já existe na natureza, inclusive os bens materiais que almejamos. Tudo está à nossa disposição. Todo o progresso e a tecnologia nos mostram que tudo está à disposição dos homens. Recebe quem está aberto para receber. Isso vale para a paz, para o amor, para os ensinamentos, para os recursos materiais também. O planeta nos oferta tudo o que precisamos em nosso estágio evolutivo. Com as mãos fechadas, não receberemos nada. Esse é o sentido da oração. Deus sabe do que precisamos quando oramos. Quando oramos, estamos informando a Ele sobre os nossos planos. Quando oramos, estamos pedindo e vamos receber. Estamos entrando num estado de receptividade, de passividade e de aceitação.
Quando oramos, criamos em nós mesmos as condições necessárias para atrair o que pedimos. Se prosperidade não estivesse nos planos de Deus, a natureza não seria tão abundante. Não há nada de mal nas conquistas materiais. O mal não está em possuir bens, mas em ser possuído pelos bens. Então, meus irmãos, essas pequenas reflexões nos levam, a ver a grandeza do Pai, que criou essa natureza tão abundante de bens, de todos os sentidos, e nos deu uma inteligência tão grande para nós descobrirmos que, através das nossas conquistas, através do nosso empenho, através do nosso trabalho, nós podemos conquistar tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, dentro das nossas individualidades e dentro das nossas condições. Também nos deu o conhecimento de sermos seres imortais, de sermos espíritos, e que podemos desvendar esse outro mundo, que é o mundo espiritual. Na hora que nós descortinamos esse mundo invisível aos nossos olhos, encarnados, a nossa vida muda de sentido. Nós nos tornamos muito mais felizes. Nós compreendemos o porquê das coisas. Nós sabemos por que nós estamos aqui, de onde nós viemos e para onde nós vamos. E o porquê das nossas atribulações, o porquê das nossas aflições, o porquê dos entraves na nossa vida e das nossas dificuldades. Tudo tem uma explicação. Se não são consequências desta vida, desta vida em que estamos, desta encarnação, são consequências de encarnações passadas e que nós aceitamos estes desafios, porque nada acontece sem a nossa vontade. Deus nos dotou do livre-arbítrio e nenhuma encarnação, salvo raras exceções, são planejadas por nós mesmos com os benfeitores espirituais. E nós aceitamos os desafios que nós temos condições de suportar. Claro que quando chegamos aqui, o fardo parece muito pesado. E a gente diz, mas eu escolhi isso? Por que escolhi isso? Um dia nós vamos saber por que eu escolhi isso e por que o meu fardo é tão pesado. Mas o Pai não dá o fardo para ninguém maior do que as suas forças. Então, se o fardo está pesado, é porque nós temos condições de carregá-lo. E nós gostaríamos, finalizando essas pequenas reflexões sobre oração, como a nossa companheira deixou, os benefícios da água fluidificada, nós também gostaríamos de deixar os benefícios da oração. Então diz assim: Deus, nosso amoroso Pai, deseja que nós comuniquemos com Ele por meio da oração. Ele sempre nos ouve quando oramos. A oração diária pode nos abençoar, pode abençoar a nossa família e aqueles por quem nós oramos. Também pode trazer mais paz à nossa vida, nos ajudar a entender melhor sobre o plano de Deus para cada um de nós e muito mais. Vejamos aqui algumas maneiras pelas quais a oração pode melhorar a nossa vida a partir de hoje. Primeiro, a oração ajuda você a desenvolver um relacionamento com Deus. Assim como seus pais aqui na Terra, seu Pai Celestial deseja ouvir e conversar com você. Quando você ora, Ele ouve. Em seguida, Ele responde às suas orações na forma de pensamentos, sentimentos espirituais, escrituras ou até mesmo por meio das ações de outras pessoas. Segundo, a oração ajuda você a entender a natureza amorosa de Deus. As Escrituras ensinam: Deus é amor. Você pode sentir esse amor ao falar diariamente com Ele, por meio da oração,
buscando orientação em sua vida. Terceiro, a oração nos dá respostas. Orar e ouvir as respostas que você recebe de Deus pode ajudá-lo a entender melhor seu propósito na vida. Deus vai ajudá-lo a entender por que você está aqui e o que pode fazer para voltar a viver com Ele depois desta vida. Quarto, a oração ajuda você a encontrar direção em sua vida. Quando você ora a Deus, em particular, você consegue tomar decisões importantes em sua vida. Deus sempre ouve e muitas vezes nos dá respostas específicas e a orientação que buscamos, mesmo quando Ele não responde imediatamente ou de maneira que esperávamos. A oração em si é uma maneira de encontrar a paz. Quinto, a oração lhe dá forças para evitar as tentações. Jesus aconselhou seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Peça por meio da oração vencer as tentações. Ore e peça ajuda a Deus para evitar fazer escolhas erradas. Isso lhe dará forças para fazer o que é certo. Sexto, a oração alinha sua vontade com a de Deus. O propósito da oração não é necessariamente dizer a Deus como você quer que Ele faça as coisas. Em vez disso, é compreendê-lo melhor, assim como os seus caminhos. A oração não muda Deus, ela me muda. Sétimo, a oração e o jejum frequentes pode ajudá-lo a aceitar os desígnios de Deus. Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites antes de iniciar seu ministério na terra. Por ter feito isso, ele ficou em comunhão com seu Pai Celestial em oração. Da mesma forma, se você orar e jejuar, vai se sentir mais próximo de Deus e compreender melhor a sabedoria divina. Oitavo, a oração pode realizar milagres. Nas Escrituras, vemos muitos exemplos do Senhor realizando milagres em resposta a uma oração. Na época do Velho Testamento, o profeta Daniel foi jogado na cova dos leões, porque se recusou a parar de orar. Quando ele orou a Deus na cova dos leões, anjos apareceram e fecharam a boca dos leões. Fazendo orações diárias, você também pode vivenciar milagres em sua vida, como a cura, a paz e o perdão dos seus pecados ou dos seus erros. Nono, a oração convida os bons espíritos a estar presente em sua vida. Ao orar diariamente, você convida os bons espíritos para estar com você, consolá-lo e orientá-lo. Os bons espíritos podem lhe dar respostas, ajudá-lo a sentir o amor de Deus e trazer um sentido de paz e alegria ao seu coração. 10º e último, a oração ajuda você a se tornar mais semelhante a Jesus. Jesus deu o exemplo perfeito de como orar. Se você tentar seguir seu exemplo orando, você vai se tornar mais semelhante a Ele e desenvolver um relacionamento melhor com Ele e o Pai Celestial. Então, que essas pequenas reflexões sirvam a todos nós para exercitarmos, usarmos esse instrumento tão importante que é a oração em nossa vida, porque sabemos e vemos que através dela nós podemos modificar muitas coisas na nossa vida, nos tornarmos mais felizes e compreender o mundo como ele se apresenta para cada um de nós, compreender a nossa vida, compreender as nossas encarnações e dizer: eu sou feliz da maneira que eu estou, porque um dia, tudo isso, as nossas atribulações vão passar e nós vamos ser espíritos perfeitos, mais evoluídos, mais harmonizados e mais felizes. Então, que os bons
os amigos espirituais nos envolvam, que Jesus, na sua bondade, na sua luz, nos envolva e que possamos, compreendendo as lições e a mensagem do Mestre, nos harmonizar nessa natureza tão linda e tão perfeita que o Pai criou para todos nós.